Fala galera, beleza? Estou aqui com mais um vídeo para o nosso canal do YouTube e hoje com a 30 que não liga, tá? Coloco na fonte, ele chega até 21 mA, né? Ele vai até 120 por ali, depois ele cai, fica ali em 21, 25 mA. Quando eu solto o power, o aparelho cai a zero. E nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês qual é o passo a passo que devemos fazer para chegar à conclusão dessa falha. Eu particularmente, né, vocês sabem que eu sempre gosto de falar para vocês, eu sei aonde já é a falha, tá? Mas eu vou fazer aqui uma análise como se eu não soubesse aonde é a falha. E essa falha aqui eu encontrei bem fácil, tá? E eu vou estar mostrando para vocês aqui como é que vocês podem resolver problemas como esse, né, baseado no comportamento que a fonte está apresentando. Mas antes de a gente começar aqui no vídeo, como de clichê, peço que você deixe seu like, deixe aí teu comentário, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, tá? E se você ainda não é membro do nosso canal e deseja ter acesso a conteúdos exclusivos, tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro por apenas R$5, irmão. Você pode se tornar membro do canal e ter acesso a esse conteúdo exclusivo. Lembrando também que há 15 dias atrás a gente lançou um novo treinamento, tá? Um treinamento de análise de defeito por consumo de fonte, exatamente do assunto que a gente vai estar tratando aqui nesse vídeo, tá? E vou estar trazendo vários vídeos interessantes aí acerca desse tipo de falha, porque eu percebo que tem muita gente que tem uma, sei lá, dor de cabeça a resolver problemas como esse, né? Às vezes tem que entregar o aparelho para o cliente, passa dias e dias e dias para resolver falhas como essa, fica ali naquela tentativa e erro, e às vezes não consegue resolver o problema, tá certo? E perdeu tempo, né? Perdeu, enfim. Então nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês aí o passo a passo. Só que primeiro, o que a gente faz quando um aparelho chega sem estar ligando? O que a gente faz, né? Costumo sempre colocar o aparelho na fonte de bancada, tá certo? Primeiramente, verificar a bateria para ver se tem carga, né, nessa bateria, porque se tem tensão na bateria, o aparelho deve ligar, né? Se tem tensão acima de 3.6 volts, você pressionar power, se tudo estiver ok, o aparelho deve ligar. Então, bateria ativada, colocada no dispositivo, pressionado power, nada funcionou, peguei a minha fonte, coloquei em 4 volts, tá? E vou pressionar power aqui para a gente ver o que é que está acontecendo na prática, tá certo, pessoal? Então vamos lá, vou botar aqui essa câmera, tá? Vou botar aqui essa câmera aqui ligada para a minha bancada, certo? Vou deixar bem aqui assim, ó, que a gente vai ver essa fonte de bancada na placa, tá? Então eu tô aqui com a placa, vou colocar aqui. Opa. É do outro lado. Pronto, aqui. E aqui, pessoal, é onde fica os contatos, né, do power dessa placa, tá? Fica aqui, ó, na parte de baixo, né? Quem conhece essa placa aí, deixa eu ver aqui, pronto, ó. Eu vou pressionar power aqui, vamos ver lá na fonte, ó. Tá vendo lá, ó? Chega a 21 mA e quando eu solto aqui, ó, cai a zero, né? Deixa eu focar melhor ali na fonte agora. Então vou pressionar power aqui. Pressionei power. Chega até 100 e tanto, né? 120 por ali. Depois ele fica ali em 21 mA, né? E depois cai para zero. Soltei power. Vou pressionar de novo, ó. Ele dá um pulozinho ali, ó. Às vezes ele pula, às vezes não, né? Ó, 120, depois ele cai, fica em 22, 23, né? Às vezes chega até 27 mA e quando eu solto, ele cai a zero, tá certo? Então essa é a falha desse aparelho, pessoal. E aí o que eu faço para resolver essa falha, né? Vou mostrar para vocês aqui que não é tão difícil resolver essa falha quando a gente tem uma lógica, tá? Baseado no comportamento que a fonte apresenta. Eu sempre uso esse tipo de análise. Eu sempre observo o comportamento e defino a falha. É muito importante, seja
em falha de carregamento, seja uma falha do Wi-Fi, seja uma falha de rede, independentemente de onde seja a falha, você tem que observar muito bem o comportamento dela para levantar hipóteses e aí analisar essas hipóteses descartando, né, e ficando apenas com aquelas que de fato têm, digamos assim, mais a ver com a falha, tá certo? É assim que a gente encontra problemas, tá? Lembrando, todo aparelho, no caso da inicialização, tem uma sequência, tem uma etapa, tá? Então, tem as etapas ali de alimentação, frequências, comunicações e tudo mais. Mas, na hora de analisar a falha, eu não costumo analisar por sequência. Eu entendo que existe uma sequência, sei como funciona essa sequência, para que eu entenda como é que funciona o bloco de inicialização, porque se você não sabe como funciona um setor, logo você vai ter dificuldade de encontrar a falha naquele setor. Então eu sei como funciona o setor de inicialização, tá certo? Quem quiser saber também, né, a gente tem um treinamento específico para isso, o link está na descrição desse vídeo aqui, tá certo? Ou no comentário fixado, para você aprender aí como funciona a inicialização na prática, você que quer aprender a resolver esses problemas como esse aqui, baseado no comportamento que a fonte está apresentando, né? O link está na descrição aqui no primeiro comentário, tá certo? Então vamos lá. Baseado nesse consumo, quais seriam os componentes que eu deveria avaliar? Quais seriam as malhas que eu poderia estar analisando, tá? Pessoal, são diversas linhas, tá? E alguns componentes que poderiam estar causando esse problema. Por exemplo, uma solda fria na CPU poderia estar causando esse comportamento aqui, tá? Poderia sim estar causando esse comportamento. Mas por qual linha, Jameson? Por várias, tá? Porém, uma falha de memória poderia também estar apresentando um comportamento parecido, porque o aparelho chega até 120, ou seja, já dá para entender que pelo menos a alimentação para a memória pode estar presente e a memória pode não estar ligando por algum problema interno, será? E diversas outras coisas podem estar acontecendo, como também falhas de frequência, curto-circuito em conversores Buck, tá? Em alguns Buck, curto, o aparelho não sai de zero, mas em alguns outros, o aparelho pode sim sair de zero, como até mesmo em falhas de LDO, tá certo? Porém, eu não vou mostrar para vocês toda a análise de tudo que você tem que analisar e descartar, até porque isso a gente tem no treinamento, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como é que se encontra falha como essa aqui, de uma forma bem simples. Vamos lá. Toda vez que eu vou começar uma análise, eu começo do mais fácil para o mais difícil. Porque às vezes eu resolvo só analisando aquilo que é mais simples. Então, o que é mais simples? Analisar, por exemplo, uma frequência de um cristal ou analisar alimentações de todos os conversores Buck do Power Manager. E quando o aparelho tem 2 PMICs, é mais fácil fazer o quê? Na minha opinião, analisar a frequência seria mais rápido, tá? E depois analisar algumas outras linhas específicas e tudo mais. Mas nesse caso, a gente vai analisar a frequência do aparelho, porque falhas de frequência apresentam comportamentos como esse. Então, quando você entende como é que funciona a fonte de bancada ela fala muito, tá? E ela não vai dizer exatamente qual é o componente que está com a falha, mas ela vai te apontar várias hipóteses. Você, claro, sabendo, né, do que tem que analisar baseado naquele consumo ali, você chega na falha de forma bem mais rápida, tá certo? Vamos lá. O que é que a gente vai analisar? A gente vai analisar a frequência desse aparelho. Como vocês viram, um aparelho que não está ligando, chega até 21 mA, 22 ali cai para zero. E aqui eu vou estar analisando, tá? Com vocês aqui. Na parte de PMIC, né? Eu vou aqui na parte do PMIC do aparelho, que é esse aqui, ó, o 5002. Tá? Venho aqui, coloco essa benção aqui.
e vou procurar aonde está ligado o cristal oscilador, né? Porque tem alguns aparelhos que o cristal é ligado ao Power Management, em alguns outros aparelhos o cristal pode estar ligado a um CI-Buff, a um PMK, enfim, né? Nesse caso aqui a gente tem um cristal que está ligado ao Power Management, né? Basta saber se esse cristal aqui ele é um cristal do sleep, né? Da malha aqui, ó, de 32 kHz, né? Que é a frequência de dormir da CPU. Ou se esse cristal ele também faz a parte de 26 MHz, né? Tem alguns cristais aí que geram uma frequência maior e PMIC ou um buffer ou até mesmo um PMK gerencia essa frequência para enviar para outros setores, né? E aí ela pode ser dividida ou até mesmo multiplicada, né? Então vamos lá. Aqui a gente tem essa linha de PMIC TCXO M de megahertz, tá? Então eu vou pegar essa linha aqui porque eu já sei que aqui eu tenho um cristal, tá? OSC. E aqui eu tenho uma frequência de 32. Basta saber se esse cristal ele é só de 32 ou se é também um cristal de CPU. Então vamos clicar aqui, como eu já cliquei, e vamos seguir. Seguindo, eu estou observando o seguinte, né? Que eu tenho um outro cristal aqui, ó, OSC, tá? Que recebe uma tensão de 1.8 volts, que vem proveniente, né, do Power Management. Entra aqui no bloco de VCC do cristal e aqui vai ser liberado uma frequência, tá? Entra 1.8 volts e aqui vai sair basicamente a metade, né, dessa alimentação, no caso 0.9. Por quê? Porque aqui vai ter uma onda senoidal, né? Então o osciloscópio vai pegar aqui, se a gente for analisar de forma comum com o osciloscópio, ele vai pegar 0.9, tá certo? Em torno de 0.9 aqui, a alimentação que vai sair nessa linha, tá? E essa linha aqui vai sair uma frequência analógica de 26 MHz, que é a frequência do cristal oscilador que está indo aqui, ó, para o meu buffer, né? Meu CI buffer, porque é um buffer, né? CI buffer, pessoal, é nada mais nada menos do que um estabilizador de frequências, tá? Ele vai receber a frequência principal, vai enviar outras frequências para alguns outros componentes, e para não haver, né, algum tipo de perca aqui do sinal, o buffer é colocado aqui para estabilizar e, claro, para converter também o sinal que é analógico em um sinal digital, tá certo? Então a gente percebe que a frequência ela vem aqui para o WTR também, o transceiver, né? E ela vem como um sinal analógico. Aqui no próprio transceiver, nesse caso, tem um bloco aqui de ADC que transforma esse sinal analógico em um sinal digital aqui para o circuito entender, tá bom? Então tá, então eu já entendi que aqui eu tenho um cristal de 26 MHz e aqui, cadê? Aqui no PMIC eu vou ter um outro cristal de 32 kHz, tá? Cristal esse que está indo para um bloco aqui de clock de CPU, né? UCP, Unidade Central de Processamento. Então, beleza. Então, eu já defini tudo que eu preciso, né? Então, agora eu vou analisar primeiramente a frequência de 32 kHz. Eu vou analisar a frequência analógica sendo gerada pelo cristal oscilador. Depois, eu vou medir a frequência de saída, tá? Que vai sair aqui no IF-PMIC para saber se o PMIC está enviando essa frequência, tá? Jameson, mas a frequência de 32 kHz pode fazer com que o aparelho pare de funcionar? Em caso de Exynos, nem tanto, tá certo, pessoal? Mas é bom sempre analisar, tá? Se fosse um Qualcomm aqui, poderia, né, ser uma suspeita muito maior do cristal de 32 ou da frequência que é gerenciada, né, enviada aqui pelo PMIC, porque o cristal gera, vai para dentro do PMIC, o PMIC vai gerenciar, transformando essa frequência. Na verdade, o PMIC vai fazer uma função de um buffer, tá?
Ele vai pegar aqui a frequência, estabilizar e vai enviar essa frequência para a CPU, mas essa frequência já vai de forma quadrada, tá certo? Já vai digital para CPU, tá bom? Então a gente vai pegar esse capacitor aqui, né? Na saída de frequência, install out. Então seria aqui, tá? Vamos ver se a gente pega nesse capacitor aqui ou se vai ser no outro, vamos ver. Vamos analisar, vamos analisar, vamos analisar. Tá aqui, ó. É um DUMI, né? Componente DUMI. Ele não está presente na placa, só tem um contatinho dele lá. Tá? Então a gente vai verificar na placa se, quando pressiono o Power, então eu vou fazer um jump aqui no botão Power, tá? Vamos fazer um jump aqui no Power para manter o aparelho travado, certo? Vou puxar aqui a imagem do microscópio. E a gente vai fechar um curtozinho aqui. Eu vou pegar um fiozinho de jumper para a gente fechar um curto aqui. Fechar esse curto no botão Power, que é para manter o aparelho ativado, para a gente poder medir a frequência, né? Saber se essa frequência está presente ou não. Se esse fio aqui quiser sair hoje. Prendeu aqui, não sei onde aqui. Isso aqui mesmo. Vamos lá. Deixa eu... Você vai... Colocar aqui um pouquinho de fluxo. Não vou usar solda não, para não ficar aquela bolha de solda aqui. Eu vou tentar usar o próprio ferro aqui como a própria solda que fica no ferro. Vou ver se eu corto aqui sim. Pronto. Curto-circuito fechado. Deixa eu botar o aparelho aqui na frequência. Ó. Deixa eu botar aqui para vocês a outra câmera. Mas ó, o aparelho tá lá, ó, tá vendo? Como vocês podem ver lá, ó, já tá ativado, né? Ele fica ali 21 mA e tal, mas já tá ativado. E agora eu vou usar o osciloscópio, pessoal. Tô usando aqui esse Rantek, né? Porque tô com outro aqui desligado, o meu igual. E aí eu vou usar esse Rantek aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo virar um pouco mais ele assim. Deixa eu baixar aqui. Ó, tô aqui com o meu rigol. E aí eu vou fazer um teste de frequência, tá? Deixa eu só dar um alt set aqui. Vamos lá. Vou soldar um fio aqui, pessoal, que eu esqueci de soldar um fio na placa. Vou soldar um fio em qualquer local aqui da blindagem. Tem um local aqui. Soldar aqui. Vou colocar um pouquinho de solda. Que é o melhor para soldar.
Tá bom já. Soldei aqui. E agora eu vou conectar aqui o osciloscópio, né? A sonda aqui GND e vamos medir, né? Diz que aqui, cadê? Aqui, ó. Tem que ter uma frequência. Será que é aqui ou é aqui? Acho que é aqui. Deixa eu regular aqui o osciloscópio. Aumentar aqui o volts por divisão. Achar aqui a posição. Vamos ver. Ó, a gente tem aqui uma frequência, pessoal. Deixa eu ver se eu trigo aqui. Ó, tem uma frequência aqui de 32.768 kHz, tá? Não sei se vocês estão vendo aí, né? Deixa eu aumentar aqui um pouco. Deixa... Eu vou dar um stop aqui. A gente vai ver. Tá? Vou aumentar aqui essa câmera, que é pra gente ver aqui bem pertinho. Então observem aqui, ó. Que eu tenho 32 kHz, uma tensão de 600 mV, né? Essa tensão pode aumentar também, às vezes baixar. E uma tensão máxima de praticamente 900 mV, tá? Então a gente tem o cristal de 32 kHz gerando a frequência para o PMIC, tá bom? Agora vamos verificar se o PMIC está enviando essa frequência, beleza? Por que, gêmeos? Porque ele pode ser que não esteja enviando, né? Ou seja, o cristal está fazendo a parte dele, mas o PMIC pode não estar fazendo a sua parte, que é enviar essa frequência para a CPU. E aí, como é que eu vou analisar essa frequência de saída, né, do PMIC? Eu vou analisar exatamente cadê? Aqui, ó, vou seguir essa linha, né? APPMIC CLK 32K, tá? Clico aqui, a gente segue e ela vai vir para a CPU, né? Nossa CPU aqui Exynos, para o bloco de clock. Bloco de clock, tá vendo? Clock. E aí vem essa linha para cá. A TP PMIC AP, que seria o test point. Então a gente vai procurar esse test point na placa. Só copiar aqui, vir no layout, postar aqui, verificar onde tá. Deixa eu ver se eu acho. Tá aqui na parte de baixo, tá vendo? Aqui eu vou pegar a frequência que vai ser enviada do PMIC. Essa frequência tem que ser de 32 kHz, porém ela precisa sair como onda quadrada, tá? A gente percebeu que aqui, ó, como vocês podem ver no osciloscópio, essa onda, pessoal, ela está uma senoide, tá certo? Ó, ela tá assim, ó, uma onda arredondada, né? Por isso é uma senoide. Ela precisa sair agora com aspecto de onda quadrada, tá? Porque aí o PMIC já digitalizou, né, esse sinal e vai enviar esse sinal para a CPU. Então vou verificar aqui agora na placa do dispositivo, certo? Vamos ver aqui onde está test point. Vamos ver aqui. Olha lá, ó. Seria esse test point aqui, pessoal. Vou mostrar para vocês, ó. Esse carinha aqui, ó, tá vendo? Aqui tem que ter uma frequência de onda quadrada. Então vou tirar aqui meu osciloscópio do stop e vamos medir aqui, né? Cadê? Deixa eu ver, mexer aqui. Aqui, ó. Não, pegou alguma coisa aqui, né? Deixa eu diminuir aqui o volts div. Aumentar. Vamos levantar aqui. Pronto, ó.
Já vimos aqui um sinal quadrado, tá certo, galera? Um sinal de onda quadrada, tá? Um sinal de onda quadrada, né? Vou dar um stop aqui, a gente ver melhor, fazer a leitura desse sinal. Deixa eu aumentar aqui essa câmera. Ó, agora a gente já tem um sinal diferente, um sinal de onda quadrada, que é o mesmo clock, tá certo? Aqui, ó, 32 kHz. A tensão aqui já é maior, tá? Aqui a gente tem uma tensão de 1.3, tensão máxima de praticamente 2 volts por divisão, né? Então aqui nesse caso, a gente observa a frequência, tanto a frequência que sai do cristal, né, que é gerada no cristal, ela está presente, também como a frequência que é gerenciada pelo PMIC está saindo para lá. Agora, nós precisamos verificar a frequência de 26 MHz que vai para a nossa CPU. Tá? Vamos verificar essa outra frequência que sai daquele outro cristal, né? Cadê? Vamos lá. Essa daqui, ó, de 26 MHz. Preciso analisar essa frequência aqui, tá? Essa frequência, o que é que acontece com ela? Ela vai sair daqui, tá? E vai... Ela vai para a CPU, né? Aqui, ó, o CP. Ela vai... de lá vem para a CPU, né? Ela só vai nascer aqui, né, nesse cristal, e vai ser enviada para a CPU. Então a gente tem esse buffer e temos também o cristal. Então eu sempre gosto de analisar primeiramente no cristal para saber se tem a frequência, tá? Depois eu verifico na saída do buffer ou do PMIC, seja qual que a gente tem que analisar. Então aqui desse outro lado, tá? Eu posso pegar, ó, perceba que aqui sai, ó, né? Aqui na linha de out sai a frequência, aqui vai receber 1.8 volts, né? Esse cristal aqui recebe 1.8 volts do PMIC, tá? E aí quando ele recebe essa tensão de 1.8 volts, o que ele faz? Ele vai começar a oscilar, gerando o clock de 26 MHz, tá? Então eu vou fazer uma verificação. Como isso aqui, ó, depois disso aqui, já é a malha digital, então eu vou verificar aqui, ó, nesse resistor, tá? Que está vindo aqui para o WTR. Então vamos verificar aqui, copio e ó, aqui embaixo do PMIC, né? Também é um componente DUMI. Aqui embaixo a gente vai verificar nos contatos, né? Na verdade não é nem no PMIC não, é aqui no Transceiver, né? Próximo ao Transceiver, próximo ao cristal aqui. Esse aqui é o outro cristal, né? O OSC 2000, né? O outro é esse aqui, ó, o OSC 5000, tá? Então vamos verificar aqui para ver se tem frequência, né? Se a frequência analógica está sendo gerada. Então vamos lá, vamos pegar aqui a placa. E vamos procurar o componente, né? Segundo o nosso esquema elétrico, diz que... Deixa eu tirar aqui o osciloscópio no modo stop. E vamos verificar aqui direitinho. O osciloscópio seria aqui, ó, galera. Só que o componente, ó, no esquema elétrico ele está como amarelo. Por quê? Porque aqui eu preciso raspar a placa para encontrar os contatos desse abençoado, né? Então, desliguei aqui minha fonte rapidinho. Eu vou pegar isso aqui mesmo. Acho que isso aqui dá para raspar. Deixa eu ver aqui. Tô achando aqui. Deixa eu pegar aqui um bisturi. Poxa, vou pegar uma lâmina aqui.
vamos lá, né, pessoal? O cristal é bem aqui do lado, né? O cristal oscilador aqui, ó. E vamos lá, né? Deixa eu raspar aqui. Já é o suficiente, né? Já é o suficiente para a gente conseguir medir. Tá? Aqui é o outro cristal. Esse cristal aqui tá bom. Tá, pessoal? Esse cristal aqui tá bom, que é o cristal do PMIC, né? Tô aqui analisando esse outro cristal, que é o cristal que gera a frequência do CPU e também de outros blocos, certo? Pronto, soltei minha fonte aqui e agora eu vou fazer uma análise, né? Para ver se pegamos aqui essa frequência. Vamos lá? Não pegou nada. Não tem frequência nenhuma, né? Pelo menos vou ver aqui. Não tem sinal nenhum de frequência ali. Deveria ter uma frequência aqui, né? Desse outro lado, pessoal, é a alimentação de 1.8 volts. Tá? E aqui o osciloscópio me diz que temos essa alimentação, tá? Que vem do PMIC, né? Porque esse cristal poderia não estar. Deixa eu ver aqui se... Vamos aumentar aqui. Aqui esse osciloscópio ele é um pouquinho lento, né? Não tem tanta velocidade como o outro, né? Então, ó, 1.8 volts temos. Tá? Essa oscilação que você vê aí é simplesmente porque o aparelho fica em 21 mA, aí tem hora que ele dá aquela zeradazinha e depois ele sobe, né? Então, é exatamente essa atividadezinha que você vê que dá aquelas quedinhas. Ó, dessa quedinha aí, ó, é exatamente aquela queda ali, ó, né, da fonte. A fonte dá aquela oscilada ali, ó. Vai dar uma oscilada, vê. Olha lá, tá vendo? Ela foi para 0 e voltou para 21 mA, né? Olha lá, tá vendo? É exatamente isso que apresenta no osciloscópio aqui, tá? Então, ó, vou soltar aqui, vou tirar daqui da linha de 1.8 volts, ó, e o sinal cai, né, da malha. Aqui deveríamos ter um clock de 19 MB, não temos, 19 não, né, de 26 MB, não temos essa frequência, tá bom? E aí o que eu posso fazer? Eu posso trocar o cristal imediatamente, né? Aqui provavelmente a falha está por cristal, mas para eu ter a certeza, eu posso fazer um teste com o meu analisador lógico. O que é um analisador lógico, gente? Analisador lógico não. Gerador de sinais, né? O gerador de funções. É essa ferramentazinha aqui, ó, pessoal. Eu já uso ela há bastante tempo, tá? Na bancada. Né? Muita gente me pergunta aí sobre ela. Depois eu vou fazer outros vídeos melhor sobre ela. Essa ferramentazinha é muito bacana, tá? E aí a gente pode simular a frequência do cristal, simular uma tensão, né? Para ver se o aparelho funciona, se o aparelho volta a ligar. Enfim, a gente pode fazer diversas análises, tá? Com o gerador de funções, tá certo? É uma diferença, é uma ferramenta diferente de um osciloscópio, tá certo? O osciloscópio, ele vai verificar a atividade e o analisador lógico, ele vai fazer essa atividade, tá? Ele vai simular uma atividade que não está presente. Então aqui eu já verifiquei que não tem um clock ali de 26 MHz, e aí eu vou fazer o seguinte, né? Vou colocar aqui, ó, amplitude, que é a tensão da linha, né? De pico a pico, eu vou botar 1.8, como já está aqui. Tá? Agora eu vou colocar aqui
a frequência. Então vou botar aqui 26. Opa, foi para 25 ali. 26, pô. Não, cadê? Eita, puta. Ixi, Maria. Vamos, meu filho. Aqui, pronto. Vou botar 26 mega, tá? 26, ó. Eu clico aqui no mega. Pronto. 26 MHz, uma amplitude de 1.8 volts, né? Seria 1.8 de pico a pico, né? De pico a pico. Como é um sinal analógico, ele vai apresentar aí em torno de 0.9 volts na malha DC, tá? Então, beleza. O que é que eu faço aqui agora, né? Vou ligar o meu gerador de sinais, tá? Para ligar ele, eu vou desconectar aqui por enquanto. Vá acompanhando aí. Vou pegar um fiozinho de jumper para poder soldar aqui nessa linha, pessoal, para a gente poder aplicar uma frequência, tá? Para ver se o aparelho vai ligar quando a gente injetar a frequência, para a gente saber se de fato é alguma coisa no cristal ou sei lá, alguma coisa outra aqui, né? Vai que seja uma habilitação, alguma coisa do tipo. Então, vamos ver se é de fato o cristal. Deixa eu pegar aqui um fiozinho. Vou tentar tirar aqui. Não sei porque não estou conseguindo tirar aqui só. Cortar aqui porque o fiozinho não tá querendo sair não. Pronto, agora vou pegar o meu fiozinho de jumper, vou soldar bem aqui na saída da frequência, né? Eu vou injetar uma frequência aqui, tá? Então vou fazer o seguinte, eu vou pegar um pouquinho de solda, um pouquinho de fluxo, colocar aqui para a gente poder soldar. Começando a fazer reparo aqui com o analisador, um sinal de um gerador de funções, né? Daqui a pouco tá os professores aí ensinando, mas o que importa é que a gente tá trazendo novidades, né, pessoal? Sempre novidades, sempre coisas para facilitar o nosso dia a dia, ter um diagnóstico correto, sem dar calor de forma desnecessária, né? Muitos falam por aí. Então é isso aqui. Eu trabalho para não dar calor desnecessário. É isso aqui. Eu poderia trocar aqui o cristal, mas eu quero injetar a bendita da frequência. Então, vou simular exatamente, pessoal, a frequência do cristal, tá? É uma frequência senoidal, tá? Uma frequência analógica. Eu não estou aqui fazendo a função do buffer, não. Estou fazendo a função do próprio cristal, certo? Porque aí a gente vai ver, se não sair no buffer, então tem problema no buffer também, né? Então vou soldar aqui, pessoal, porque não tem como a gente plugar, e se eu botar um fio muito grosso, não fica legal, tá certo? Então eu gosto sempre de fazer um soldinho aqui.
pegar aqui a... botar. Pronto, soldei aqui. Soldei aqui, tá? E agora eu vou botar a outra parte do gerador de sinais aqui no GND, certo? E agora tá tudo bem. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou plugar a minha fonte. Desligar aqui, vou plugar a fonte. Opa. Soltar o fio aqui, pronto. Vou ligar a fonte. Fonte de bancada ligada. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu não soltei a minha fonte ainda, né? Ela tá parcialmente desligada, né? Deixei aqui em off. Vou tirar do off aqui, tá? Tirei do off. Ainda não liga, tá certo? Ó, travado aí em 20 mA, né? Porque ainda não liberei a frequência do meu gerador de sinais, tá? Vou clicar no botão aqui agora para soltar a frequência. Soltei a frequência, vamos esperar para ver se ele vai apresentar alguma coisa. Ó, o consumo já mudou, né, pessoal? O consumo já mudou. O que que acontece? Como ele está com o jumper no power, deixa eu tirar aqui o jumper. Tirei aqui o jumper, que é para ver se ele vai ligar normal, né? Se a placa vai apresentar alguma coisa aí. Tá em 200 mA. Já mudou aí o sinal, a gente já viu. Tá? Ó, deixa eu ver uma coisa. Eu vou desligar agora. Vou ligar de novo, tá? E agora eu vou pressionar power aqui para ele ir do zero, para não, porque tá bem travado, né? E agora não, ele tá do zero, tá vendo? Pressionei, já vê que mostra uma atividade e o aparelho praticamente tá ligando, né, pessoal? Aqui, ó, aparelho ligando sem a frequência do cristal, tá? E com a frequência do gerador de sinais, né? Aplicada ali ao cristal oscilador, tá? Agora vamos fazer o seguinte, né? Deixa eu botar aqui na tela. Deixa eu ligar ele na tela. Vamos ver se ele vai dar imagem. Deixa eu ligar aqui de novo. Vamos ver aqui com a tela. Pluguei aqui a tela. Ó, ele vibrou aqui, né? Vibrou. Ah, aqui. Ligando tá. Não tá apresentando imagem, né? Pode ser até essa tela aqui. Não sei. Deixa eu desligar de novo. Vou ficar aqui. Parece que tem. Pensei que era um corte aqui. Mas parece ser um cortezinho, né? Não sei se o problema. Deixa eu ver aqui. Como é que tá? Conectou. 49
aparentemente tudo ok. Ligando ele já tá, né? Só não apareceu imagem. Pode ser um outro problema que tenha nessa placa também, né? Pode ser até esse display, pessoal, que não tá legal. Mas a frequência a gente já vê que a placa ligou, né? Deixa eu pressionar novamente. Soltou aqui o fio. Soltou o fio aqui. Soldar aqui de novo. Já viu que o aparelho ligou, né? Só não apresentou a imagem. A imagem não tem nada a ver com a frequência não, viu, pessoal? Aqui já é alguma outra coisa aí tá, que tá com defeito. Bora, meu filho, fica aqui, vai. Eu tô sem apoio aqui, pessoal, porque botei a tela e ficou ruim. Vou soldar aqui, deixa eu ver se eu consigo agora. Tá um fio. Outro. Pronto, vou pressionar power de novo. Vamos ver agora, né? Soltar aqui a. Ó, a gente vê consumo totalmente diferente, né, pessoal? Olha o consumo diferença, ó. Olha lá. Agora, papai. Agora ele mostrou a imagem. Acho que era o flex ali, alguma coisa que eu não tinha pressionado legal. Deixa eu aumentar aqui, pessoal. Ó. Tá vendo? Aparelho ligando, né? Deixa eu mostrar ali para vocês a fonte. Aqui pode ser alguma coisa. Tem um rosto de alguém aqui, deixa eu ver. Tá, já tá aparecendo aqui, pessoal. Só que ele tá com o brilho bem baixinho, né? Ele chegou aqui na tela de menu. Ele tá com um brilho bem baixo. Ó, entrou em standby lá. Uma imagem bem escura ali, ó. Aí não tá dando pra você ver, mas tá lá, ó. Tá no stand, tá normal aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar ele aqui. Ó. Poxa. Acabei fechando o curto aqui, ó, a placa desligou. Deixa eu ver se na hora que ele ligar aqui, ó, se eu consigo ser rápido agora. No momento que ele estiver ligando, eu tentar aumentar o brilho aqui. Ó, ligando normal, tá vendo, pessoal? E olha que tá sem um cristal, né? Quer dizer, não tá sem um cristal, tá? Com o cristal sem funcionar, né? Rápido aqui agora. Começou a diminuir o brilho, ó. Quando ele entra com um brilho bem baixinho, hein? Ó, ó, ó. Ó o touch, ó, ó, ó. Sinalzinho, ó.
Desligou de novo. É porque o contato aqui, ó, tá batendo na placa atrás, pessoal. Mas enfim, a gente já viu que o problema aqui é o cristal, né? Só arrumar um cristal aqui, eu vou ter que arrumar em uma outra placa depois, tá? E passar para cá. Tem uma placa aqui que acho que é para 20. Depois eu vou ver se... Mas enfim, o que importa aqui pessoal, a moral da história desse vídeo, né, é que a gente fez uma análise do zero baseado no comportamento da fonte, utilizando ferramentas específicas para pegar a falha sem dar calor de forma desnecessária, tá certo? É desse jeito que você consegue fazer um reparo rápido, um reparo complexo, tá? Para muitos que assistiram o vídeo parece fácil, mas até chegar nesse, digamos assim, até chegar a esse raciocínio, a gente tem que estudar, tá certo, pessoal? Para você saber, pô, isso aqui pode ser isso, aquilo outro, começar pelos mais simples, conhecer o circuito, como é que funciona, tudo isso lhe ajuda, tá? Então, o que eu digo para vocês aqui é estude, tá certo, pessoal? Estude, porque cada vez mais que você estuda, mais reparo você faz, mais dinheiro você ganha, tá? E é isso que vocês têm que fazer sempre. Ah, não estou motivado não. Infelizmente vai ter que ir desmotivado mesmo, porque você tem que ter disciplina para poder chegar no seu objetivo final, tá certo? Quer ser uma referência, quer ser um mestre no reparo de placa, você tem que se abdicar de muitas coisas, se dedicar mais aos seus estudos, tá? Para você conseguir resultados acima da média, tá certo, pessoal? Então fica mais um reparo para vocês, utilizando uma nova ferramenta, né? Na verdade, essa ferramenta não é nova, é uma ferramenta já existe há muitos anos, tá? O pessoal da eletrônica usa bastante. Eu uso essa ferramenta, já tenho ela há mais ou menos 4 ou 5 anos já, tá? É uma ferramenta que eu gosto de utilizar muito assim em outros equipamentos eletrônicos, quando eu vou fazer uma análise, alguma coisa do tipo, mas também uso em placa de smartphone em vários circuitos, tá certo? Para a gente poder, digamos assim, eu não quero ter esse componente antes de testá-lo. Vamos supor, você precisa de uma tensão de 1.8 volts, uma certa atividade, e você não quer trocar o componente, você pode gerar esse sinal no gerador, tá? E aplicar para ver se o aparelho vai ligar. E aqui, o que a gente fez? Mediu, identificamos que não tinha frequência, aplicamos a frequência, o aparelho ligou, tá? Pode estar aqui ainda, digamos assim, intermitente, por conta de não ser o próprio cristal da placa, tá? Mas a gente já viu aqui que o aparelho ligou, né, e mostrou para a gente aí que aquela falha onde o aparelho chegava a 21 mA e não ligava, de fato era falha no cristal oscilador, tá certo? Então, quando a gente tem o domínio das ferramentas, quando a gente sabe o que tem que fazer baseado no comportamento que a fonte está apresentando, a gente tem, digamos assim, resultados acima da média, tá certo? E é isso que eu quero te ensinar, justamente com o nosso treinamento reparo avançado de Excel Assistec, ou se caso você já é um técnico que já tem experiência de bancada e tem dificuldade apenas com falha de inicialização, temos um treinamento novo, pessoal, lançamento, tá? Que é o análise de defeito por consumo de fonte. Esse treinamento, ele não é um simples treinamento de inicialização, ele é um treinamento objetivo, tá? É um treinamento que não é só para ensinar como funciona a inicialização do dispositivo. Além de a gente mostrar para você como inicializa uma placa, desde quando você bota a bateria até o aparelho apresentar a imagem, né, e depois a segunda inicialização. Além disso, a gente também mostra, baseado no comportamento da fonte, tá? O que você deve verificar para descartar a hipótese, como aqui. Poderia ser o clock 32? Poderia.
Eu analisei, tinha clock? Tinha, descartei, tá? Fui verificar o outro clock de 26 MHz, não tinha, eu injetei e aí o aparelho ligou, tá? Se tivesse essa frequência, eu analisaria outra coisa que tenha vínculo com esse consumo, tá? Que pode causar esse tipo de comportamento também, tá certo? Então é isso, pessoal. Um abraço para vocês, Deus abençoe. Caso você queira adquirir nossos treinamentos, link na descrição do vídeo, clica aqui e venha fazer parte, né, da família GSCL Assistec. Um abraço, tamo junto, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Valeu, fui!